Olá, olá, você, querida. Estamos aqui mais uma vez, agora para falar um pouco com você sobre o Janeiro Branco. Eu não sei quem de vocês que estão ouvindo conhece, já ouviu falar sobre o Janeiro Branco, mas nós temos aí esse mês como o Janeiro Branco, que é a consciência, né, trazendo a consciência da saúde mental às pessoas. Eu queria ler um pouquinho, tecnicamente, um texto que fala sobre o Janeiro Branco para vocês, e aí nós vamos expor algumas coisas à luz da palavra de Deus sobre a nossa mente, tá bom, meninas? Eu vou ler aqui, eu fiz e eu gostaria de ler porque é uma parte bem histórica, bem técnica, então só para o conhecimento geral nosso, tá bom? Por que Janeiro Branco? Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca de suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem nas vidas de todos nós. A cor branca foi escolhida por simbolicamente representar folhas ou telas em branco, sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e as quais desejamos concretizar. O movimento ele teve início aí em 2014 na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, pelo psicólogo e atualmente presidente do Instituto Janeiro Branco, Leonardo Abraão. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais que também podem afetar as relações com as pessoas. Entre os transtornos mentais que existem, estão alguns que eu vou citar a seguir: a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demência e a deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. Essas são algumas das doenças mentais que a gente cita aqui, tá bom? Existem estratégias eficazes para a prevenção de transtornos mentais, como a depressão. Há tratamento eficazes para os transtornos mentais e maneiras de aliviar o sofrimento causado por eles. Tanto para o paciente como para a família, para aqueles que estão em sua volta e com eles, tá bom? O acesso aos cuidados de saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar tratamentos e apoio social é fundamental. E aqui tem uma estatística, né, falando que o Brasil é o terceiro pior índice de saúde mental do mundo, segundo o último relatório anual do Estado Mental do Mundo, que inclui 64 países. Então, gente, no Espírito Santo, estima-se que, com base na Pesquisa Nacional de Saúde, que 25% da população convive com algum tipo de transtorno mental, ou seja, cerca de 950 mil pessoas. É alarmante você pensar que numa população de 100%, 25%, gente, um quarto da população sofre de transtornos mentais, de problemas de saúde mental. Então, a gente precisa dar uma atenção para isso. Identificar os sinais e buscar orientação nem sempre é tão fácil, mas é essencial perceber os sintomas e procurar ajuda profissional. É importante lembrar que cada pessoa é única e os sinais podem variar. Além disso, a presença de alguns destes sintomas, que vamos falar a seguir, não significa necessariamente um transtorno mental específico. Se alguém estiver preocupado com sua saúde mental ou com a de alguém que você conhece, é aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. Então, prestar atenção nesses sintomas, tá? Mudanças de humor extremas, oscilações frequentes entre extremos de humor como tristeza, intensa irritabilidade ou euforia excessiva. 2, isolamento social, reiteramento social, evitando interações sociais e retirando-se de atividades que costumavam ser apreciadas.
3. Alterações no sono, como insônia, hipersonia, ou seja, dormir em excesso, os padrões de sono irregulares. 4. Mudanças no peso ou hábitos alimentares, tais como perda ou ganho significativo de peso sem uma razão aparente ou mudanças marcantes nos hábitos alimentares. 5. Fadiga constante, sentir-se constantemente cansado, sem motivação, sem energia, sem força, sem vigor. 6. Dificuldades de concentração, problemas para se concentrar, tomar decisão ou realizar tarefas cotidianas. 7. Autoestima baixa. A gente já falou sobre isso, né? Vale a pena você rever aí a nossa aula sobre autoestima, tá bom, gente? Baixa autoestima, né? Sentimentos persistentes de inadequação, baixa autoestima ou autocrítica intensiva. Também pode ser um alerta para nós sobre saúde mental. 8. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Se você tem pensamentos persistentes sobre a morte, morrer e a idealização de suicídio, gente, é uma atenção muito séria para você buscar ajuda. 9. Mudanças no desempenho no trabalho ou na escola. Dificuldades significativas no desempenho acadêmico ou profissional. 10. Aumento no consumo de substâncias, seja elas lícitas ou ilícitas, uso excessivo de álcool, drogas ou outros comportamentos de evasão. 11. Irritabilidade, sentimentos frequentes de irritação, raiva ou hostilidade desproporcional às situações. 12. Sintomas físicos sem causa aparente, dores crônicas, dores de cabeça ou outros sintomas físicos persistentes sem explicação médica. Atenção! 13. Dificuldades nos relacionamentos, problemas recorrentes nos relacionamentos interpessoais, seja em casa, seja no trabalho ou seja socialmente. 14. Preocupação excessiva, preocupações constantes, ansiedade generalizada ou ataques de pânico. E 15, comportamentos autodestrutivos, participações em comportamentos de riscos, autolesões ou abuso de substâncias químicas ou não. Então, gente, esses são sintomas, alguns sintomas e que pode indicar que a pessoa esteja com um problema mental, ou desenvolvendo um problema mental em sua mente. Então, pode ser uma depressão, pode ser um problema mais sério. Então, se você perceber alguns desses sinais, fica alerta e procura ajuda, tá bom? Procura ajuda profissional para você sair disso, você precisa de ajuda. Eu coloquei uma frase aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, claro, essa listazinha para vocês olharem, prestar atenção, ver se vocês não estão tendo algum desses sintomas, tá bom, gente? Porque você é a pessoa que mais lhe conhece. Não tem ninguém que te conheça melhor do que você mesma. Então, analise-se e, caso precise, busque ajuda profissional. Então, você é quem sabe do seu estado, da sua saúde. Você é que sabe se você está mais irritada, se você está mais sonolento, tá? Ou dormindo menos, ou comendo muito impulsivamente, ou tendo raiva, ou o acesso disso, daquilo outro, comportamentos autodestrutivos, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, de desgraça. É você quem se conhece. Então, presta atenção. Nós somos pessoas sábias, gente. Nós nos entendemos. Se nós pararmos para nos olhar e nos analisar, a gente entende o que está acontecendo com a gente. E a gente tem sinais, coisas que nos sinalizam. Então, busque ajuda. Não só no janeiro branco, mas em todo o tempo. Se você perceber alguns desses sinais, busque ajuda. Tá bom? Como eu disse, eu vou deixar a relação aqui dos sintomas para você observar se vocês estão tendo algum desses, né? E a gente ficar sempre atento aos sinais que o nosso corpo dá, que o nosso organismo dá. Nossa querida Shirley vai gravar aí alguns sinais que o nosso corpo dá, né? Como ele sente quando a nossa mente não está bem, ou vice-versa, que pode fazer com que a nossa mente não fique bem. Então, presta atenção também. Nós vamos ter um depoimento aí da nossa querida Carla também, da sua situação, contando a sua experiência. É importante, gente, nós prestarmos atenção, buscarmos ajuda, conhecimento, como lidar com a nossa mente à luz da palavra de Deus.
Como eu já disse em algum momento aí, você já deve ter me ouvido falar isso, eu sempre falo isso, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem explicação para tudo na nossa vida, gente. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada por Deus, que é o nosso Criador, que nos criou. E quem melhor do que quem nos criou para nos dar orientação e nos falar sobre tudo, né? Deus não só nos criou, mas Ele criou todas as coisas. Então, Ele é a pessoa mais certa para nos dar orientações, para nos ensinar a viver e conviver com tudo o que tem ao nosso redor, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas referências bíblicas, algumas chamadinhas, tá bom, gente? Tem um pouquinho de paciência comigo, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, lidando com a nossa mente à luz da palavra de Deus. Primeiro que tudo, tem um versículo muito importante na palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo 12, e o verso 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, se você quer desfrutar dessa boa, dessa agradável e dessa perfeita vontade de Deus para a sua vida, você precisa, primeiro que tudo, não se conformar com a situação na qual você está. Então, quando a Bíblia fala não se conformar com este mundo, ou com este século, ou com essa situação, ou com esse tempo, ou com este momento, é exatamente isso que vai nos impulsionar a termos uma transformação. E aí, para vir a transformação na minha vida, primeiro, eu não me conformo com a situação na qual eu estou, segundo, eu renovo a minha mente. Porque eu só consigo ser transformado se houver uma renovação no meu entendimento, na minha mente, nos meus pensamentos, tá bom, gente? O filósofo, ele já disse: penso, logo existo. Então, o pensamento, a nossa mente, ela é muito importante. Na verdade, ela é o cerne da nossa vida, né? Interessante que, assim, se o seu coração ele parar de bater por algum tempo, os médicos conseguem colocar uma máquina e ele ainda, você consegue viver com esse coração aí batendo com uma máquina, com um aparelho, com uma coisa e tal. Agora, se o seu cérebro parar, se a sua mente parar, aí não tem jeito, né? É quando os médicos falam que quando tem aquela morte cerebral, né? É que não tem mais, não existe. Tá tudo aqui, gente, na nossa cabeça, na nossa mente. Os nossos pensamentos, penso, logo existo. Então, você existe porque você tem um pensamento, porque você tem uma mente ativa e você precisa estimular essa mente, você precisa trabalhar essa mente para que essa mente continue saudável, porque se a sua mente for saudável, o seu corpo vai ser saudável. Então tem uma frase aí também, né, que diz que mente sã, corpo são, né? Então se você tratar da sua mente, cuidar da sua mente, a sua mente estiver bem, você também vai estar bem. Tá bom? Então, a Bíblia, vou só deixar claro aqui que muitas das referências que a gente cita, às vezes a Bíblia está falando de mente, às vezes está falando de pensamento, às vezes está falando de coração, e tudo isso está se referindo à nossa mente, tá bom? Pensamentos, coração, está se referindo à mente, que é o que? A cerne da nossa alma. Tá bom? Então, nós já aprendemos que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Essa alma, ela, quem vem aí assistindo as aulas, acompanhando, sabe que a nossa alma é composta de mente e coração. Ou seja, de intelecto, de pensamentos e de emoções, de sensações, tá bom, gente? E não necessariamente que eles estão divididos e separados, é só para a gente poder entender e continuar entendendo. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né, falando que a mente, ela precisa ser renovada. Ela é renovada. Ela é renovada como? Ela é renovada quando nós colocamos algo novo nela, renovada. Então, eu vou colocando algo novo, tirando o velho e colocando o novo, para que ela possa se renovar a cada dia. Então, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser trabalhada para que nós possamos alcançar uma saúde, um equilíbrio, tá bom? Tanto nas nossas emoções, quanto no nosso intelecto, nos nossos pensamentos, tá bom, gente?
Então, como eu disse a vocês, o primeiro passo que nós precisamos é não nos conformar. Porque se eu me conformar, tá bom. Se você estiver conformado com a situação que você está, então você não precisa de mudança. Ninguém que está satisfeito e conformado aonde está vai a lugar nenhum, não é? Então você precisa primeiro não se conformar e aí buscar entendimento, buscar se encher para poder ser transformado a cada dia, tá bom? Eu coloquei aqui frisando três princípios, pelo menos, da palavra de Deus, importantíssimos sobre o ser humano. Você precisa entender isso, você precisa ter isso gravado em sua mente. Primeiro, só quem conhece os nossos pensamentos é Deus. Ninguém mais consegue ler pensamento. Nem o homem consegue ler pensamento, nem o inimigo consegue ler pensamentos. Apenas Deus e somente Deus conhece os nossos pensamentos, sabe o que estamos pensando, tá bom? Então, deixe isso bem claro em sua mente. Quando Samuel é chamado para ungir Davi como rei de Israel, e ele chega diante dos filhos de Jessé, o primeiro que aparece, aquele homem exarrão, um homem forte, bonito, e ele diz, é esse o rei de Israel, e Deus diz para ele, Samuel, não atentes para o que tu estás vendo, os teus olhos estão vendo, porque o homem vê o exterior, o homem vê por fora, mas eu vejo o coração, eu vejo por dentro, eu leio a mente, eu vejo a alma. Era isso que Deus estava dizendo. Mateus, o capítulo 12, o verso 25, diz que Jesus conhece os pensamentos dos homens. Então, apenas Deus sabe o que você está pensando. Ninguém conhece e nem sabe o que você está pensando. Outro princípio que eu preciso que você entenda para poder você ter uma mente saudável é que o homem natural, ou seja, o homem carnal, que a Bíblia fala, ele é mau. Mal, os seus pensamentos são maus, o seu coração é enganoso, nós somos maus, tá bom? Então, porque somos mal, precisamos de transformação. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Só precisa de transformação quem está ruim, tá bom? Quem está bom não precisa ser transformado. Quem está bom tem que só melhorar cada vez mais. Então, o homem é mau por natureza. A Bíblia, ela nos afirma isso lá em Gênesis 8, verso 21, fala assim que porque é mau o desígnio íntimo do coração do homem desde a sua mocidade. O coração do homem é enganoso. A Bíblia diz, Jeremias 17, capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem entenderá o coração do homem? Então, o coração nosso é enganoso. O mal habita dentro de nós, diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, e eu descubro uma coisa, o mal habita em mim. Então, o homem velho, a carne, a nossa natureza humana tem o mal habitando dentro de nós. É ruim, ela precisa ser transformada. Outra verdade que eu quero que você entenda é que somente Deus, através de Jesus, pode transformar o homem. Pode transformar essa natureza mal. Esses pensamentos maus que a Bíblia diz que o homem tem, que é mau em todo tempo. Esse coração enganoso que a Bíblia diz que é do homem natural. Esse mal que habita dentro do homem, como diz o apóstolo Paulo, somente Deus pode tirar. Somente Deus pode transformar através da obra de Jesus. E ele fez isso, ele veio aqui na terra. Ele ocupou o nosso lugar, cravou na cruz para nos dar acesso a essa transformação. Então, nós somos dependentes do Espírito Santo para operar essa obra dentro de nós. Então, certos dessas três verdades, somente Deus conhece os nossos pensamentos. Os pensamentos do homem é mau o tempo todo, o seu coração é enganoso e o mal habita dentro dele, e que
Somente Jesus, através da obra da cruz, pode transformar o homem, essa velha natureza, tirar esse homem velho de dentro de nós e colocar o homem novo com tudo aquilo que ele tem para nós. Somente quando entendermos esses 3 princípios, essas 3 verdades da palavra de Deus, nós iremos viver em saúde completa, com uma mente saudável e os pensamentos bons, tá bom? Então vamos entender agora e aprender um pouquinho como deixar nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções sadias, já que aprendemos que tem jeito, que dá para melhorar sim. Então, primeiro passo, nós precisamos ser constantes na leitura da palavra de Deus, constantes na palavra de Deus. Precisamos nos encher dela. Precisamos ler de manhã, de tarde, à noite. Precisamos falar. Já disse a palavra de Deus, né? Você vai fazer isso falando, andando na sua casa, sentado na sua mesa, ao deitar, ao levantar, todo momento, todo momento. Então eu preciso me encher e ser constante na palavra de Deus para poder eu ter essa mente transformada. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se houver alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Então eu tenho que pensar em coisas boas, e se tiver louvor e virtude, porque se não tiver, não dá nem pra gente pensar. Provérbios capítulo 21, verso 7, ele diz: porque assim como o homem se imagina na sua mente, assim ele é. Então, se eu pensar em coisas boas, se eu colocar coisas boas na minha mente, me encher de coisas boas, então eu vou refletir essas coisas boas, tá bom? Porque, mais uma vez, a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se o seu coração estiver cheio de Deus, você vai poder expressar coisas boas e ter coisas boas na sua vida. Crescemos em conhecimento. Conhecimento nunca é demais, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Graça e paz, meninas! Espero que todas estejam bem, estejam firmes aí no propósito de estar se olhando no espelho, perguntando para o Espírito Santo quem é você, porque ninguém melhor e maior para nos dizer quem somos e nos revelar sobre a nossa identidade do que o Espírito Santo de Deus, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, vou ser bem breve, falando a respeito da saúde mental e o reflexo no corpo. Eu separei alguns estudos aqui pra gente conversar um pouquinho, para ser um alerta para as nossas vidas. Eu gostaria de deixar aqui a minha parte, que é o corpo. Então vamos lá. Sobre a saúde mental, a importância de estar bem. Porque se a cabeça não está bem, o corpo não vai estar bem, meninas. Tudo que acontece aqui reflete no nosso corpo, não tem como. Então vamos começar falando sobre o sistema nervoso, sobre o estresse. Separei algumas coisinhas aqui, então vou estar virando o olho ali, leio aqui, a gente conversa aqui e assim a gente segue. O estresse crônico pode ter um impacto negativo sobre a saúde mental, levando a situações como ansiedade e depressão. Então, aquele estresse diário que a gente tem com todos os nossos afazeres de casa, família e todas as outras coisas que surgem, nós precisamos se atentar a isso, meninas. Ah, Shirley, como se atentar? Será que realmente a gente precisa estar vivendo tudo isso com um grande estresse? Ou se de repente está faltando buscar um pouquinho mais do Espírito Santo de Deus para acalmar, para ajudar a colocar as coisas no lugar, para resolver uma coisa de cada vez, para dar importância ao que realmente é importante. Porque o excesso do estresse na sua vida, ele pode te levar a uma ansiedade e depressão. E a ansiedade e depressão, ela tem uma resposta que fala sobre luta ou fuga do sistema nervoso, que aí ele libera hormônios como cortisol e adrenalina, que pode afetar o quê? Sistema cardiovascular, nosso coraçãozinho, respiração e digestão. Então você pode ter arritmias, você pode ter hipertensão, você pode ter gastrite. Sabe a gastrite nervosa? Tá lá, meninas, tem a ver com o estresse, a nossa mente sempre cansada e agitada. Outra coisa que pode causar um problema muito sério, o estresse, o problema mental, é o sistema imunológico. Meninas, se a cabeça não tá bem, o sistema imunológico vai lá para baixo. E aí é onde a gente acaba vendo situações daquela semana pesada, cansada, de repente estoura uma feridinha na sua boca, que é a herpes, começa a te dar candidíase. Por quê? É o sistema imunológico que está lá embaixo, e isso acontece com uma grande frequência na mulher, né? Outras condições, temos as doenças físicas. Pessoas que têm doenças crônicas, elas têm a ter uma tendência muito grande à depressão.
Porque devido à situação de dor constante, e quando nós temos dor, não adianta, nós reclamamos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, e tudo isso nos leva aí para um cansaço mental. Aí já é o contrário, né? O corpo levando a um problema mental. Você tem um problema crônico e muitas vezes não cuida, né? Vai deixando, vai empurrando com a barriga, e devido a essa dor constante, ou você vê alguma alteração que está no seu corpo que você não gosta, mas você não separa um tempo, não reserva um tempo para cuidar, acaba te levando a problemas mentais. Então, ó, mão de duas vias: mente, corpo, corpo e mente. Exercício físico, que é a nossa grande batalha. Exercício físico, ele não faz só bem para o corpo, né? Você ficar um pouquinho mais firminha. Ele faz bem para a cabeça, meninas. Quanto mais exercício você faz, que te dá um cansaço melhor, ele faz você liberar aí a adrenalina. A adrenalina te traz alegria. E a serotonina também. A serotonina, ela é um neurotransmissor que ela vai te trazer humor. Bom humor. Já pensou o maridão chegar em casa, gente, você tá bem humorada? Oh, é muita glória o marido chegar em casa e pegar uma mulher com um sorriso no rosto e braços abertos para receber. Mesmo depois de ter trabalhado o dia inteiro, mas se você fazer o exercício, você vai conseguir tá bem humorada quando ele chegar, né? Então, outra coisa também, sono. Se você não dorme bem, você vai ter vários problemas. Um deles também tem a ver aí com a baixa imunidade, mas ela também pode te trazer ansiedade, pode te trazer depressão e pode trazer compulsão alimentícia. Você tá todo o tempo, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. É o quê? É o corpo cansado, é a mente cansada e você querendo compensar com comida. Vai dizer que você não faz isso. Eu já fiz 1 milhão de vezes. E pra gente terminar, alimentação. Resumindo, você é o que você come. Se você não para um tempo para cuidar do que você come, se você não faz o seu próprio alimento, infelizmente, você não terá uma saúde e a beleza que Cristo quer para você, tá? Isso é essencial, fazer a sua marmitinha, evitar o trigo, tá? Trigo, principalmente para mulheres aí acima de 40 anos, excesso de trigo, de leite, tudo isso é inflamatório para a mulher, isso prejudica a sua pele, prejudica todo o seu sistema, então tem que se cuidar, mulherada. E eu me propus esse ano a estar indo em tudo quanto é tipo de consulta, eu quero saber de todos os meus hormônios como estão, porque eu quero ter uma vida abundante e com qualidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Oiê, amadas, tudo bem? Paz do Senhor. Hoje eu vim passar aqui para deixar um recadinho importante para vocês sobre esse mês que nós estamos, que é o mês de janeiro, né? Que é o mês branco, que fala sobre a importância da saúde mental. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi, um pouco do meu testemunho. Eu tive crise de ansiedade, tive depressão. E tudo, os gatilhos, né, que começavam, as crises de ansiedade, eram por conta de pensamentos ruins. Era por conta de pensamentos que me traziam dor, presos ao passado, presos a coisas que me faziam mal. E tudo isso era gatilho. Aí eu aprendi a importância de fazer os meus pensamentos sempre cativos ao Senhor, de vigiar o que eu leio, de vigiar o que eu vejo e sempre orando. Deus venha realmente derramar sobre os meus pensamentos, né? Que é bom, né? Como diz a palavra de Deus. Por quê, amadas? A gente não tem como impedir o pensamento ruim de vir, mas a gente tem como impedir dele ficar na nossa mente. Então, a gente gasta muita energia pensando nos problemas, nos medos, porque a gente acaba inventando medo. Nosso pensamento, ele é muito criativo e ele acaba criando muita coisa pro lado ruim. Então, quando virou essa chave de que eu poderia ter esse pensamento criativo, mas para as coisas boas, e não permitir que os pensamentos ruins fizessem ninhos na minha mente, eu comecei, amadas, a toda vez que vinha um pensamento ruim, eu rejeitava ele. Às vezes eu tinha que verbalizar, eu falava, não, esse pensamento não, eu te rejeito, isso não é de Deus. E às vezes a gente precisa verbalizar. E eu automaticamente mudava para os pensamentos bons, eu ia ler a palavra, eu ia me alimentar daquilo que Deus fala na palavra dele. Então, amadas, que a gente venha se conscientizar e não permitir que os pensamentos ruins formem ninhos, né, na nossa mente, mas que a mesma energia que a gente gasta pensando em coisas ruins, a gente pode pensar em coisas boas. Que você consiga olhar pra dentro de você e ser sincera com você mesma, sabe? Tipo, durante o dia, eu penso mais em coisas boas ou em coisas ruins? Como está a minha mente hoje? Ela está fortalecida no Senhor? Ou ela está enfraquecida com medos, com pensamentos presos ao passado, pensamentos de dor que eu ainda não ressignifiquei?
a importância, amadas, de termos uma mente sadia, para que as nossas emoções sejam sadias, para que o nosso físico seja sadio. Se você tem alguma dificuldade, se você parou e pensou e viu que mais durante o dia você tem mais pensamentos ruins, procure ajuda, né? Um terapeuta, um psicólogo, procure uma liderança na igreja para estar junto com você nessa luta. Amém? Porque não tem como a gente ficar jogando para debaixo do tapete todas essas sujeiras, todos esses pensamentos ruins, pensando assim, um dia isso passa. Se a gente não lutar contra esses pensamentos, se a gente não ressignificar os nossos pensamentos, isso não vai passar. Amém? Isso é uma experiência própria. Eu aprendi, todas as vezes que os pensamentos ruins veio na minha mente, eu aprendi a verbalizar, a repreender e a dizer para mim mesmo, não, Carla, Deus tem coisas boas, Deus tem pensamentos bons para você, vamos pensar sobre isso, sobre a palavra de Deus. Amém, amadas? Que seja algo que venha tocar realmente no coração de vocês e venha despertar a vontade no coração de vocês de ter uma mente sadia. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.